4 aulas. Já tem um mês. Já tem um mês que a gente não tem aula, assim, aula regular mesmo de história, já tem um mês, né? Uma primeira foi aquele feriado, que não teve aula. Depois vieram 2 quintas-feiras que eu estava de atestado, né? Com essa porcaria dessa doença. E na última quinta-feira, nós tivemos a atividade dissertativa, né? E aí, gente, naturalmente, o nosso planejamento ficou, né, meio que defasado aí. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora, gente, é trabalhar para encerrar o livro de número 1, né? A gente, se não tivesse esses imprevistos aí, a gente já estaria bem já no finalzinho desse material aí, já pegando o material número 2. Mas, aconteceram esses imprevistos, a gente não pode prever, né, gente, certas coisas. Então, nós vamos agora, se Deus quiser, não teremos esses imprevistos. Mas, se Deus quiser, né, nós teremos nossas aulas aí e a gente vai logo, 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 se Deus quiser, a gente vai encerrar esse livro número 1 para a gente começar aí o segundo livro, tá certo? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, quer comentar alguma coisa? Para a gente dar sequência aqui. Não? Ok, então, gente. Pessoal, então, nós havíamos estudado o primeiro reinado, né? Estudamos o primeiro reinado todo e entramos no segundo reinado. Nós estudamos o segundo reinado também, né? Perdão, gente, estudamos o período regencial também, né? E aí, quando a gente ia finalizar com as revoltas, né? Aí vieram os imprevistos e a gente não finalizou. Então, a última matéria, né, de que nós falamos aí foi o chamado período regencial, né? Nós vimos que o período regencial foi a fase da história do Brasil. Na verdade, o período regencial é uma transição entre o primeiro e o segundo reinado. Então, enquanto Dom Pedro II não tinha idade suficiente para assumir, né, a Constituição de 24, ela previa que, se caso isso acontecesse, regentes governassem o Brasil, né? Então, automaticamente, nós tivemos a regência trina provisória, depois veio a regência trina permanente, depois veio o ato adicional de 1834, e esse ato adicional, ele mudou, né? Ele mudou a regência de trina para una. Oi, Júlia. Cadê você, gente? Quem puder ligar a câmera aí. Oi, Vani, bom dia. Olá, bom dia. Então, gente, mudou a regência de trina para una, aí veio a regência de Feijó, né, Guilherme? Veio a regência de Feijó, Maria Fernanda. E Feijó, nós vimos que foi uma regência liberal, porém bastante conturbada, né, a ponto de terminar, oi, Nicole, a ponto de terminar, toda vez que eu vejo Nicole, eu só lembro do ukulele, que eu não conhecia este instrumento, eu não sabia o que era. E ela chegou lá no colégio um dia com um trenzinho desse tamanho, dava para guardar dentro do bolso. Olha o danado aí, ó. Olha o danado do ukulele aí. E eu falei, uau, o que é isso, Nicole? Que desgrama é isso? Esse negócio parece um cavaquinho, mas não é. Desgrama é isso? Ela, isso aqui é um ukulele. Eu falei, o quê? Que coisa é essa, pelo amor de Deus? Aí daí pra cá eu fiquei sabendo o que era o tal do ukulele. Eita, meu Deus. Mas toda vez que eu olho pra Nicole, eu lembro desse tal do ukulele. Então, gente, o Feijó assumiu, foi bastante conturbado. Só no período do governo de Feijó surgiram aí 3 revoltas, né? Que foram as revoltas a revolta de Malê, a Farroupilha e a revolta da Cabanagem, né? E aí ele acabou renunciando e entrou o último regente, que foi Araújo Lima. O Araújo Lima, ele iniciou a maré conservadora,
né, a maré regressista, né, e aí ele vai criar a lei de interpretação do ato adicional, até que fazem, né, uma jogada política aí e acaba pondo fim, né, o golpe da maioridade colocou um fim ao período regencial no Brasil. Ou seja, a gente viu por que foi um golpe, porque tinha que esperar Dom Pedro inteirar 18 anos. Só que na ocasião, Dom Pedro tinha 14 anos e 7 meses. Aí foi aprovado um projeto de lei, né, chamada Lei da Maioridade, e Dom Pedro, então, teve sua idade reduzida para 14 anos. Ou seja, a lei determinou que a partir daquele momento, Dom Pedro II seria maior de idade com 14 anos de vida. E aí, o que impedia ele de assumir era ser maior de idade, né? Então, agora, o Dom Pedro foi coroado o novo imperador. E aí, gente, no governo do Araújo Lima, explodiram mais duas revoltas, né? Que foram a Sabinada na Bahia e a Balaiada no Maranhão, tá certo? E aí nós ficamos de passar a ver um pouco dessas revoltas aí, para a gente poder finalizar essa parte do período regencial, tá certo? Ô, gente, só uma coisa aqui, é porque eu tinha passado para vocês, quando a gente começou o ano, duas tarefas, né? E eu costumo dar a devolutiva da tarefa e eu gravo um áudio com as respostas, explicando, ó, essa resposta aqui é por causa disso, disso, disso. Só que eu acabei não fazendo. Eu acabei não fazendo, né? Eu estava, na época que a gente estava nesse período dessas tarefas, eu dou aula em 3 escolas e aí acabei ficando muito atarefado, né? E como eu dou aula aqui dentro de casa, gente, fica aqui dentro de casa, né? Acaba que a aula online ela toma muito mais tempo, porque, ó, pra você ver, eu tenho que escrever no quadro, tirar foto, depois projetar aqui para vocês. Então acaba que isso toma muito tempo, tem outras funções. E como eu estou aqui dentro de casa, pessoal, às vezes minha filha fica, papai, vai brincar comigo, papai, vai não sei o quê. E aí acaba que ela dá umas birras, tem hora, e isso acaba, não dá, sabe? Assim, a gente está dentro de casa, tem hora que eu consigo dobrá-la e falar, não, espera aí e tal, mas tem hora que não dá. Aí junta tudo isso e mais 3 escolas e enfim. Eu acabei ficando devendo para vocês, só que eu não vou fazer isso de novo, tá? Não vai acontecer nas próximas tarefas. Vou sim, agora já estou me organizando. Eu fiquei com muita coisa acumulada, inclusive, por causa desses dias que eu não trabalhei, né? Juntou assim material Oi, Ana Luísa, material de outras escolas, inclusive do Foco também. E aí agora, inclusive, os pontos da atividade dissertativa eu entreguei ontem. Era para ter entregue segunda-feira, eu acabei entregando ontem por causa de acúmulo de muito trabalho, tá? Mas se Deus quiser, nas próximas tarefas, isso não vai acontecer. Agora, minha pergunta é, vocês ainda querem esta correção? Querem que eu mande a correção das 2 primeiras tarefas? Sobre o primeiro reinado, pode mandar a correção? Ok. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fazer essas respostas no Word. Vou fazer o seguinte. Não são questões abertas, Daniel. Acho que abertas não tem, né? Tem a resposta lá, completa, no livro. As abertas também têm respostas no livro? Tem. Ué, que coisa. Não sabia que tinha, não. Só Achei não que tem era só para resposta das questões que são pessoais. Tem. Só que assim, é mais uma entendi. sugestão de resposta do que uma resposta também, que é a mesma coisa, basicamente. Ah, tá. Tá, joia. Mas aí, gente, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essas respostas e eu vou postar no Classroom para você. Tá? Eu vou fazer as respostas e vou postar no Classroom. Inclusive, Ana Luísa, acho que foi Ana Luísa ou Maria Luísa, não estou confundindo aqui agora, ela até me cobrou na véspera da prova essas respostas. Eu nem tinha visto a mensagem dela, depois eu até expliquei para ela lá, né? Mas tá tranquilo, então. Eu vou disponibilizar para vocês lá, e aí nas próximas tarefas, isso
Sério, Cláudio? Eita. Não gosta de ligar a câmera, não? Olha aí. Mas eu não estou vendo ela, não, porque eu projetei a tela aqui. E aí, Tiagão? Beleza? É porque eu tô com a tela tipo pequena, sabe? Por causa da projeção que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Ah, ok. Beleza. Gente, vocês estão vendo aí a tela, né? Eu já disponibilizei essa tela lá no Classroom, tá? E aí, isso é o amor, Maria Luísa. Cláudio te ama e não assume. Aí ele fica fazendo isso aí, entendeu? Assume logo, Cláudio. Você ama ela? Eu te amo, Maria Luísa. Gente, então vamos lá, pessoal. Vamos seguindo aí para a gente conseguir chegar onde a gente precisa. Deixa eu só fechar isso aqui. Ok. Gente, a primeira revolta de que nós falaremos aqui é a revolta dos malês, tá? Essa revolta explodiu no governo do Feijó, tá? Do regente Feijó, e ela, na verdade, foi mais um ensaio. Não chegou nem a ser uma revolta. Primeira coisa, gente, ela aconteceu no estado da Bahia, né? Ela iria acontecer no estado da Bahia, porque, gente, a Bahia era um estado brasileiro que ainda tinha muito escravo. Era um estado que, na época da colonização, inicial da colonização, era um estado que, inclusive, era a capital do Brasil, né? Que mais tinha escravos, certo? Hoje, gente, uma boa parcela desses escravos que vieram para o Brasil eram escravos que falavam árabe, tá? Eram escravos que seguiam o Alcorão do Maomé. Gente, todo escravo no Brasil que seguia o Alcorão, que era islamizado, né? Que era islâmico, e falava árabe, ele era chamado de malê. Então, por que chama revolta dos malês? Porque referem-se aos escravos que eram árabes, de origem árabe, falavam árabe, e eram islamizados, ou seja, eles não eram católicos. Não eram católicos. Então, os escravos que eram islamizados e falavam a língua árabe, eles eram apelidados de malês. Gente, foi justamente estes escravos que começaram a se organizarem, né, para fazerem uma revolta. Gente, principalmente, a ideia principal dessa revolta, né, lógico, era a insatisfação com a escravidão. Esses escravos, muitos eram maltratados, trabalhavam incansavelmente, né? E outra coisa, gente, eles eram proibidos de proferirem sua fé. Eles eram proibidos de praticarem a religião islâmica. Então, esse era outro ponto que incomodava esses escravos. Gente, foi aí então, né, que um cara chamado Pacífico Licutã, esse Pacífico Licutã, ele acabou então tendo a ideia, né, de organizar para fazer uma revolta. Ao mesmo tempo, essa revolta traria liberdade religiosa para esses escravos e também traria, né, uma liberdade econômica, porque eles previam, inclusive, né, a libertação desse modelo de escravidão. Gente, e aí eles se organizaram. Essa revolta, pessoal, um outro motivo dessa revolta. No ano de 1834,
os escravos, esses islâmicos árabes, eles pretendiam fazer uma festa, né? Uma festa islâmica e tal, e eles foram proibidos de fazerem essa festa. Gente, então a soma dessas insatisfações fizeram com que, em janeiro de 1835, eles se organizassem, né, para poder iniciarem uma revolta. Só que aí, pessoal, o movimento acabou sendo abortado. Por quê? Porque igual na Inconfidência Mineira, né, que o Joaquim Silvério dos Reis foi lá e dedurou os Inconfidentes, lembra desse episódio? Aqui aconteceu parecido, né? Alguém foi lá, os livros não destacam quem é esse alguém, né? Foi lá e dedurou o movimento para as autoridades baianas, e aí, gente, depois que o movimento foi dedurado, né, começaram as investigações. E aí o Pacífico Licutã foi preso, várias casas foram invadidas, e eles, então, conseguiram abortar o movimento. E aí, gente, como normalmente acontece, né, essa revolta termina com vários membros presos e mortos. Inclusive o Pacífico Licutã, né, ele acabou sendo executado, né, nesse período aí que eles abortam a revolta. Então, gente, foi uma revolta que não chegou às vias de fato, ela não chegou a acontecer, foi um movimento que foi abortado, né, antes mesmo de acontecer, mas, gente, esse é um movimento importante, embora não aconteceu, é um movimento importante por quê? Porque mostra, né, para a elite que os negros eles têm consciência, embora eles eram tratados como objeto, né, mas eles tinham consciência da pobreza, da miséria, da exploração, tinham consciência da situação de vida ruim, né, a que eles estavam submetidos. Então, isso é uma forma de demonstrar, né, que eles não são objetos, eles são tratados como objetos, mas que eles, tendo oportunidade, né, eles lutam aí para poder buscar melhoras, né, buscar mudanças de vida. Beleza, gente? Então, essa aí é a primeira revolta importante que aconteceu nesse período das revoltas regenciais, no período regencial. Beleza, pessoal? Gente, agora nós vamos passar para a segunda revolta aqui, que é a cabanagem. Beleza? Então agora nós vamos falar da cabanagem. Pessoal, tranquilo aí, gente? Revolta dos malês? Tranquilo. Ok? Então vamos lá. Gente, eu vou seguindo aqui, porque eu particularmente, estudar esse tanto de revolta seguida fica muito chato. Então, vamos passando aqui para não ficar tão cansativo, tão chato, para a gente conseguir entender as revoltas e ao mesmo tempo sobreviver aí, né? Ficar até o final da aula. Daqui a pouco o povo começa a sair. Não sai não. Se você sair dessa aula, você vai ter... Não vai acontecer nada não, você só vai perder a aula. Então vamos lá. Gente, segunda revolta importante aqui é a revolta chamada de cabanagem. Gente, embora a gente fala que essa revolta ela aconteceu no Pará, o lugar, só que naquela época, gente, não era só Pará. Naquela época era um tal de Grão-Pará, tá? Grão-Pará. O que é esse tal de Grão-Pará? Gente, o Grão-Pará era a junção do estado do Amazonas com o atual Pará. Aí nós chamávamos de Grão-Pará. Aí depois que dividiu, Amazonas virou Amazonas, né? E Pará virou Pará. Mas na época, essa revolta aconteceu na região do Grão-Pará. E veja, gente, foi uma revolta assim, até longa, durou aí em torno de 5 anos, né? Durou até... Não, Guilherme, é muito tempo, né? Não pode não. Ainda mais agora que eu estou num pessimismo do caramba, nem pode. Então vamos lá, gente. Pessoal, essa revolta ela foi uma revolta de caráter popular, né? Embora apareceram alguns membros da elite para participar, mas de um modo geral, essa revolta foi de caráter popular. Gente, foi uma revolta contra a pobreza e a miséria da população. Nessa região morava uma população extremamente pobre, né? E veja, gente, que dela participaram índios, negros, sertanejos. Quando eu digo negro aqui, é negro escravo
e negro liberto também, que a gente chama de negro forro, tá certo? Gente, e aí, nós vamos dar um destaque aqui para o Eduardo Angelim, que foi um dos líderes da revolta, um fazendeiro, gente, chamado Félix Clemente Malcher, tá? Félix Clemente Malcher foi um fazendeiro, então veja que eu era um cara da alta sociedade paraense, né? E um destaque aqui para os irmãos mesmo, né? O Francisco Pedro Vinagre e o Antônio Vinagre. Gente, como é que vai acontecer essa revolta? E por que essa revolta, gente, recebe o nome de cabanagem? Gente, essa revolta, pessoal, ela recebe o nome de cabanagem porque a população dessa região era tão pobre, que eles não moravam em casas, eles moravam em cabanas, certo? Eles faziam aquelas cabaninhas de pau a pique, né, de madeira, de palha, e eles moravam ali. Por isso que chama cabanagem, porque esses miseráveis que participaram dessa revolta, eles moravam nessas cabanas. Daí o nome da revolta ser cabanagem. Beleza? Gente, olha só, essa revolta, né, da cabanagem, ela aconteceu porque o governador, né, do Pará, ele não olhava muito para essas calamidades. Então, gente, com base nesse desejo de mudança, né, eles acabaram tomando o poder, tá certo? Conseguiram tomar o poder, ok? Então, por isso que é uma revolta de caráter separatista, né? Conseguiram tomar o poder e implantaram uma república. Gente, só que tem um detalhe, eu não escrevi aqui, mas quem quiser anotar e quem estiver anotando, tem um detalhe. Esses cabanos, pessoal, eles não tinham um projeto político definido. Eles não tinham. Gente, quando eles conseguiram tomar o poder, o que eles fizeram? Eles entregaram o poder para este fazendeiro aí, o Clemente Malcher, tá? Entregaram o poder para o fazendeiro Clemente Malcher. Gente, quando o Clemente Malcher tomou o poder nessa revolta da cabanagem, né, em Belém, o que vai acontecer? Ele jurou fidelidade aos regentes. Ao invés do cara ficar fiel, né, aos seus companheiros, ele jurou fidelidade, né, aos regentes. Pessoal, ele traiu os seus companheiros. O que vai acontecer? Eles acabaram, então, derrubando ele, assassinaram ele do poder, entregou o poder, né, para o Francisco Pedro Vinagre. Gente, o Francisco Pedro Vinagre, ele tomou o poder também, né? Só que aí, gente, ele fez a mesma coisa. Ele foi lá e jurou fidelidade, né, aos regentes. Resultado, a gente começou uma briga entre o irmão Antônio, né, e o Francisco. Gente, essa briga continuou, o Francisco acabou sendo morto também, tá certo? E aí, quando tirou o Francisco, eles entregaram o poder para o Eduardo Angelim. Esse Eduardo Angelim, ele acabou sendo fiel aos grão-paraenses, né? Não traiu eles e tudo mais. Só que nesse momento, pessoal, né, já estava no governo do Araújo Lima, veja que em 1840 já está quase, inclusive, acontecendo o golpe da maioridade. O Araújo Lima montou uma repressão muito forte, né? Inclusive, gente, eles ficaram aquele negócio, acaba ou não com a escravidão, acaba ou não com a escravidão. E esse negócio de querer acabar com a escravidão, acabou que parte da elite grão-paraense retirasse apoio ao movimento. Gente, o movimento, então, acabou enfraquecendo, né? Com essa fraqueza do movimento, foi fácil, então, para o Araújo Lima, com suas tropas, né, ele conseguir reprimir este movimento. Gente, foi uma revolta que morreram aí em torno de 30 mil pessoas, né? Agora que eu estou vendo, Matheus, não tinha visto sua pergunta, eles não tinham um projeto político definido, tá? Os cabanos tomaram o poder, mas não tinham um projeto político definido. Tá certo, gente? Era isso aí. Eles não tinham. Então, isso também facilitou, né, uma desorganização do movimento. Como eles não tinham também uma força militar tão grande, né, como eram o governo regencial, isso também contribuiu para a revolta ser reprimida. No ano de 1840, o Araújo Lima
consegue colocar um fim a essa revolta. E aí o Eduardo Angelini, a gente foi preso, depois ele foi morto, né? E aí muitos morreram, mais de em torno de 30 mil pessoas morreram. E o governo consegue sufocar mais esta revolta, que é a cabanagem, que aconteceu no Grão-Pará. Beleza, gente? Oi, Ivas. Separatista... Só um minuto. Separatista é que quer separar do Brasil. Entendeu? Tipo assim, o Brasil era uma monarquia governada por regentes. Eles separaram e implantaram uma república, ou seja, romperam com essa monarquia. Entendeu? Ou seja, criaram um governo autônomo. Criaram um governo autônomo. Isso é separatista. Beleza, Alice? Ficou claro para você? Ivani, Okay? Oi, pode falar. por que o movimento enfraqueceu? O movimento enfraqueceu principalmente por dois motivos. Primeiro, porque eles não tinham um projeto político definido, né? Acabou, não só dois, vou falar mais de dois aqui. Ó. Primeiro, não tinha um projeto político definido, portanto, se você não sabe onde você quer chegar, como que você vai chegar? Então, dificultou. Outro motivo que enfraqueceu o movimento, as elites, parte das elites, retiraram apoio ao movimento, tá? Parte das elites tiraram apoio ao movimento, tá certo? E isso acabou, então, enfraquecendo militarmente os cabanos. Então, eu disse três fatores aqui. Falta de um projeto político definido, retirada de apoio da elite grão-paraense ao movimento, e o terceiro fator que enfraqueceu o movimento, né, foi a fraqueza militar comparada com as tropas regenciais. Então, a soma desses três fatores levou à derrocada da cabanagem e o governo regencial, né, conseguiu retomar o controle de Belém e conseguiu sufocar essa revolta. Ok? Aí, Beleza, quando gente? o poder enfraqueceu, quem foi que assumiu o poder? O regente Araújo Lima designou um novo governador para a cabanagem, para o Pará, tá certo? Então, o próprio regente, isso era uma atribuição dos regentes também, né? Eles colocaram um novo governador ligado aos regentes para governarem o Pará, como é normal. Ou seja, voltou para a normalidade. Antes era um regente ligado aos interesses Antes eram regentes ligados aos interesses dos regentes, né? Antes era um governo ligado aos regentes. Com a revolta, isso rompeu. Com o fim da revolta, voltou igual era antes. Agora nomeia um novo governador ligado aos interesses dos regentes. Aí a revolta acabou de vez. É lógico, gente, que esse novo regente que assumiu, esse novo governador, né? Com certeza, ele ainda deve ter reprimido um aqui, prendido um ali, e ele acabou de vez com todo o resquício que ficou dessa cabanagem, tá? Foi mais uma revolta, gente, abortada, que não deu certo. Assim, abortada não. Ela acabou, né? Eles conseguiram tomar o poder. Gente, só que é a primeira vez que existe uma revolta popular no Brasil e eles conseguem chegar ao poder, certo? Então, assim, foi uma revolta de caráter popular e eles conseguiram chegar ao poder. Nós tivemos em 1817 a Revolução Pernambucana. Nessa Revolução Pernambucana, os pernambucanos tomaram o poder, só que a Revolução Pernambucana, gente, ela não era popular. Não era popular. Então a cabanagem é a primeira revolta popular no Brasil onde os pobres, ou alguém que governa em nome dos pobres, consegue tomar o poder. Tá certo, pessoal? Então, essa cabanagem foi uma revolta bem importante, né, nesse sentido aí. Ok, gente? Pessoal, cabanagem, beleza? Ivas, o que você tinha falado da dúvida deles da escravidão? Da abolição da escravidão? Eu tinha falado o seguinte, porque a elite, ela tem escravo. Muitos que participaram da Revolução, ricos, né, que participaram, eles eram proprietários, donos de escravos. E aí, quando desde a época do Angelim, existia uma discussão de acabar ou não com a escravidão, certo? De acabar ou não com a escravidão. E a elite,
com medo de, inclusive, acabar com essa escravidão, ela acaba, então, retirando apoio ao movimento. Então, a ideia de acabar com a escravidão dentro do Grão-Pará, né, acabou também enfraquecendo o movimento, porque parte da elite não concordava com essa ideia de acabar com a escravidão, então esse foi um dos fatores que fez uma parte da elite retirar apoio ao movimento. Beleza? Ok? Ivani, Oi, pode falar. eu tenho outra dúvida. Igual você tinha falado que no início o governador não ligava, por isso que eles queriam tirar o poder do governador. Mas quem era esse governador? Eu não entendi, o governador não ligava? Não entendi esse não ligava. Não importava. Ah, tá. Não, esses governos, não foi só um. Esses governos que eram colocados pelo governo do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro era a capital da época, né? Então, os governos não era só do Grão-Pará, não, gente. Os governos, de modo geral, eles não importavam com a população. Não importavam. No Grão-Pará não foi diferente, certo? Então, esses governos que eram colocados pelos regentes, eles não importavam de criar uma política, de melhorar a condição de vida, melhorar a qualidade. Eles não importavam com isso, com a fome, com a miséria, com a pobreza. Por isso, gente, que muitos revoltavam, né? Muitos revoltavam. Certo, Júlia? Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Os negros que Gente, não eram. tá ficando claro para vocês, pessoal? Eu sei que esse assunto é um pouco assim chatinho, mas tá ficando claro, gente? Ok? Beleza. Então tá. Então, gente, vamos seguindo aqui. Nós vamos agora para a terceira revolta. Esta eu acho que é a mais famosa de todas, né? Todo mundo já ouviu falar da Revolução Farroupilha. Todo mundo. Todo mundo que eu digo, não vocês. Porque vocês já estudaram isso lá no 8º ano, né? Então, naturalmente, vocês já viram. Agora, todo mundo que eu digo são pessoas que não estudam história. Todo mundo já ouviu falar de Revolução Farroupilha. Nem que for um detalhezinho de nada, ou nem que for só o nome, alguém já ouviu. Por quê, gente? Inclusive, teve na atividade dissertativa, eu não lembro quem foi de vocês, mas teve gente que até vários de vocês citaram essa revolta como na resposta 4, né? E alguns até falaram essa questão que eu vou falar agora, que essa, gente, até hoje, tomara que essa seja a última, que nunca mais tenha, né? Essa é a revolta mais longa que já teve na história do Brasil, né? Ou seja, foi uma revolta que durou aí uma década. Como chamavam os negros? Que negros? Os que não eram negros. escravos, ela colocou aí. Desculpa. É forros, tá? Pode ser libertos também, mas eram chamados de forros, negros forros. O que é um negro forro? É um negro que tem carta de alforria, tá? Todo negro que tinha sua carta de alforria, ele era chamado de negro forro. Beleza, gente? Então, e libertos é a mesma coisa, viu, Alice? Que é negros forros. Inclusive, né, gente, naquela questão número 2 da atividade, não, na 1, na questão 1, até falava um pouco disso, né? Assim, que os negros, os libertos, por mais que ele enriquecesse, né, ele não tinha direito de votar naquela época, né? Então, só um detalhe aqui que eu estou lembrando aqui, mas tem nada a ver com isso aqui agora. Então, gente, essa revolta foi a mais longa revolta da história do Brasil. Veja que ela começou no governo de Feijó e ela terminou 5 anos depois que o Dom Pedro já era imperador do Brasil. Tá certo? Então, gente, vamos lá ver o que foi essa revolta. É porque, gente, desculpe, às vezes não vejo o chat na hora. É elitista. Vi, gente, ficou errado. Eu escrevi elista, desculpa. É elitista. Elitista. Desculpa, gente, é elitista. Conserta aí.
Obrigado, Matheus, pela observação aí. Não tinha visto, não. Tá errado aqui, gente, ó. Elista é elitista. Acontece nas melhores famílias. Então, gente, a Revolução Farroupilha, ela explode no Rio Grande do Sul, né? Mas ela também pegou uma parte de Santa Catarina. Nós vamos explicar aqui agora. Gente, de cara já posso dizer para vocês que este foi um movimento separatista também. Por quê? Porque separou o Rio Grande do Sul do Brasil, né? Ou seja, só lá, gente, explodiram duas repúblicas, né? Gente, o Brasil é um país monarquista. Se surge uma república dentro de um país monarquista, já dá o quê? Um caráter de separar. Porque república não convive com a monarquia, não é? É igual, por exemplo, a noite e o dia. Em regra, onde tem dia é dia, onde é noite. Então, república e monarquia é como se fossem noite e dia. Elas não conseguem se misturar. Ou é uma ou é a outra. Se nasce uma república dentro de uma monarquia, é porque já está acontecendo problema, tá? Gente, um outro detalhe muito importante aqui é que essa revolta, ela era de caráter elitista, tá? Elitista. Gente, por quê? Porque quem liderou, quem participou, quem promoveu essa revolta foi a elite, foram os ricos do Rio Grande do Sul, tá? Gente, e como eu já disse aqui, ó, eles implantaram duas repúblicas em tempos diferentes, né? E aí, essa revolta também a gente pode caracterizá-la como uma revolta republicana, tá bom? Uma revolta republicana. Gente, isso aqui tá errado também, é estancieiros, viu? É estancieiros, não é instancieiros, não. Quem tá copiando aí pode consertar, por favor. Estancieiros, tá? Nem tinha visto também. Estancieiros. É porque eu fiz essas telas hoje, e eu estava morrendo de medo de não dar tempo, e acabei escrevendo rápido. E aí, ficaram esses errinhos aí. Geralmente, quando eu estou com calma, eu volto olhando, né, se tiver algum erro, correr, mas hoje eu nem lembro disso, com medo de não dar tempo para postar para vocês, e aí acabaram ficando alguns errinhos aí. Então, gente, o que acontece? O Rio Grande do Sul, aquela região do Rio Grande do Sul, é uma região muito plana. E lá existem os famosos pampas gaúchos. O que é pampa gaúcho? É uma região gramínea onde eles criavam muito gado, né? Gente, e parte desse gado, né, era para retirar leite, para criação, mas a maior parte desse gado era para corte mesmo. Era gado para matar, né, e vender a carne, vender o couro, enfim. Gente, e parte dessa carne que eles utilizavam, eles fabricavam o charque. Alguém sabe o que é charque? Alguém sabe o que é charque? Carne dos gaúchos, só que Carne seca. o governo estava comprando da Argentina e do Uruguai. Aí os Isso mesmo. Exatamente, Arthur até colocou aí também, é carne seca. Por quê, gente? Naquela época não tinha geladeira. Então, uma forma de preservar a carne era fazer um preparo nela, com sal, não sei o que lá, ficava tipo como se fosse uma carne de sol, colocava ela lá para secar. Ela ia curando, pingando as suas aguinhas, né? E aí ela secava. Aquela carne seca era chamada de charque. Gente, e esse charque era muito utilizado para a alimentação dos escravos. Era muito utilizada, né, para a alimentação dos escravos. Só que tem um detalhe, pessoal. O Uruguai e a Argentina também fabricavam charque. E vendiam esse charque, exportavam esse charque para o Brasil. Gente, e aí que vem um detalhe. Primeiro, pessoal, que o pessoal do Rio Grande do Sul estava alegando que o pessoal do Uruguai, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, estava entrando nos pampas gaúchos roubando gado. Eles alegaram isso. E o governo não fez nada, né? Primeiro eles alegaram isso, que o governo, né, que eles estavam entrando e roubando gado. Beleza. Só que aí, qual foi a gota d'água para começar a revolta? A gota d'água, gente, foi o seguinte, né? Gente, o governo brasileiro colocava pesadas taxações sobre o charque gaúcho. Alguns materiais falam que os estancieiros
brasileiros pagavam 25% para vender o charque aqui no Brasil. Gente, e sabe quanto que a Argentina e o Uruguai pagavam? Isso mesmo, 4%. Agora você imagina, gente, o produto nacional pagar 25% para ser vendido no seu país e o produto estrangeiro pagar 4% para entrar dentro do país. Gente, essa foi a gota d'água para começar a revolta. Gente, me dá uma raiva quando eu estudo essas coisas. Fica parecendo que é só no Brasil que acontece isso. O Brasil é lascado mesmo, em alguns sentidos. Meu Deus do céu. Olha a cabeça, né? Olha a cabeça desses governantes brasileiros, não é? Gente, resultado. Essa foi a gota d'água. Aí, gente, quando foi em setembro de 1835, eles acabaram juntando um grupão lá. Quem liderou esse grupo foi um comandante chamado Bento Gonçalves, tá? O Bento Gonçalves, ele era comandante, era um cara já experiente, militar experiente, comandou uma tropa e invadiu com Ciro Gomes, na verdade. Não entendi muito. E invadiu eu sei que Ciro Gomes é nordestino, mas eu não entendi o que o Daniel falou. Não, então, é porque Ciro Gomes é o cara que inventa cada milagre econômico que tem que ser feito no Brasil. Ah, tá. Entendi. Não faz sentido nenhum. Entendi o que você quer dizer. Gente, então seguindo aqui. Os estancieiros gaúchos, né? Os estancieiros gaúchos, eles acabaram, então, liderados pelo Bento Gonçalves, eles invadiram Porto Alegre, né? Que é a capital do Rio Grande do Sul. Beleza. Invadiram Porto Alegre, e aí, gente, quando foi no ano seguinte, em 1836, eles tomaram o governo de Porto Alegre, expulsaram o governador, que era ligado aos regentes, né? E aí, o Bento Gonçalves proclamou a República de Piratini, tá? Gente, a esse momento, eles já estavam formando um exército, que a gente chama de Exército dos Farrapos. Por que Exército dos Farrapos? Porque eles eram um exército que não tinha uniforme, as roupas eram roupas quaisquer, né? Roupas mal vestidos, vamos dizer assim. Por isso que chama Exército dos Farrapos. Daí, né, gente, recebeu o nome de Guerra dos Farrapos. Essa Revolução Farroupilha também pode ser chamada de Guerra dos Farrapos, tá bom? É muito incomum vir numa questão esse nome. Geralmente as questões cobram mesmo, Revolução Farroupilha, mas se vier Guerra dos Farrapos, vocês já sabem que está se referindo à Revolução Farroupilha. Pois bem, gente, o Bento Gonçalves tomou o poder, implantou essa República de Piratini e, obviamente, né, gente, o poder foi entregue para ele. Ele se tornou o presidente dessa república. Gente, só que aí o governo mandou uma esquadra para lá e tal, e aí o Bento Gonçalves acabou sendo preso. Ele foi preso, foi levado para a Bahia, ficou preso em um forte lá na Bahia, né, no Nordeste, só que ele conseguiu fugir. Dizem que ele fugiu, inclusive, nadando, né? O cara é um ninja. Conseguiu fugir nadando, certamente achou a orla da praia ali, não sei como é que é esse lugar lá onde ele ficou, né? Mas ele fugiu e ele conseguiu voltar novamente para o Rio Grande do Sul e ele continuou com este movimento. Gente, a essa altura, o Exército dos Farrapos foi crescendo, foram sendo treinados, e aí, gente, eles criaram uma seguinte ideia. Todo escravo que deixar suas fazendas, que fugir e vier ajudar a gente, no final dessa revolta, vocês ganharão a liberdade. Foi uma coisa meio parecida, né, com o processo de independência dos Estados Unidos, no sentido de oferecer liberdade. Gente, então, muitos escravos vieram para ajudar nessa revolta. Foi um fator também positivo que contribuiu para essa revolta estender muito. Gente, a essa altura, aqui no Brasil, tinha um cara chamado Giuseppe Garibaldi. Esse cara era italiano, e a gente sabe que a Itália, ela unificou no final do século XIX, acho que vocês vão estudar isso com o Kessler este ano, né? Que é a unificação da Itália e da Alemanha. Gente, e aí, a Itália era um conjunto de repúblicas não unificadas,
E nisso, José Garibaldi fugiu, saiu e veio morar aqui no Brasil, né? E ele foi para a região sul do Brasil e lá ele acabou conhecendo o Davi Canabarro, né? Que é outro importante líder dessa revolta farroupilha, né? Junto com o Bento Gonçalves. O Davi Canabarro acabou que no ano de 1839, junto com José Garibaldi, que tinha uma experiência militar muito grande, eles entraram no estado de Santa Catarina e invadiram uma cidade chamada Laguna. Invadiram a cidade de Laguna, e nessa cidade de Laguna, gente, isso foi no mês de julho do ano de 39. E aí, eles acabaram fundando uma segunda república dentro dessa Revolução Farroupilha. Como essa república, gente, foi fundada em julho, eles deram o nome de República Juliana. Então, esse nome, República Juliana, ele se dá por causa que foi no mês de julho de 1839. Gente, isso foi uma preocupação muito grande para o Araújo Lima. Veja que em 39 o Feijó tinha renunciado, já era o Araújo Lima. Ah, meu Deus, nós não conseguimos sufocar nem a primeira revolta, a primeira república. Agora surgiu uma outra república. Gente, isso é motivo de uma preocupação muito grande para o governo, não é? A essa altura, gente, já estava entrando o ano de 1840, já veio toda aquela jogada política de antecipar a idade de Dom Pedro, criar o clube da maioridade, já estava rolando tudo ao mesmo tempo. Gente, e aí o Araújo Lima, ele montou um exército, né? Inclusive o Luiz Alves de Lima e Silva era um grande comandante das forças militares do Brasil na época, né? E aí, gente, começaram, né, algumas negociatas. Eles conseguiram acabar com essa revolta, né, com essa República Juliana. Ela não durou muito tempo. A República Juliana não durou o mesmo tempo que a República de Piratini. Logo eles conseguiram tomar Laguna de volta, passado aí 1 ano e pouco, 2 anos, eles conseguiram tomar, né, derrubar o Davi Canabarro do poder. Gente, nessa façanha do Giuseppe Garibaldi, ele conheceu a sua amada, que é a famosa Anita Garibaldi, né? Ele acabou conhecendo a Anita Garibaldi, eles se casaram, tiveram filhos, tal. E aí, o Giuseppe Garibaldi, com o retorno, né, das lutas pela unificação da Itália, o Giuseppe Garibaldi acabou voltando para a Europa e deixou aqui no Brasil, né, a Anita Garibaldi. A Anita Garibaldi, gente, ele deixou uma condição bem estável para ela, né? Então ela não padecia de necessidades e ela ficou aqui vivendo sua vida, né? Eu nunca estudei a história deles para saber se ele volta para cá para ficar com ela, se ela vai para lá, não sei como é que ficou o desfecho da história do Giuseppe Garibaldi e da Anita Garibaldi, tá? Isso não cai em prosa, mas às vezes bate a curiosidade, né? De saber se eles terminaram a vida juntos. Eu não sei responder essa pergunta, não, caso alguém queira saber. Tá? Gente, o certo acabou a República de Juliana e continua a República de Piratini. No ano de 1840 veio o golpe da maioridade, Dom Pedro assume o trono, Dom Pedro II assume, e aí, gente, o que Dom Pedro tinha que fazer no início do seu reinado, como vamos estudar isso também, era pacificar o Brasil. A ideia é pacificar o Brasil, certo? Gente, foi aí então que Dom Pedro assinou um decreto falando o seguinte: eu vou anistiar, eu vou perdoar todos os presos políticos e eu vou dar anistia para os revoltosos que entregarem as armas. Eu vou dar anistia. Gente, e aí o Luiz Alves de Lima e Silva foi designado agora governador do Rio Grande do Sul, tá? Governador do Rio Grande do Sul. Qual que era a missão dele? Colocar a paz dentro do Rio Grande do Sul. Acabar com a Revolução Farroupilha. Gente, e aí o Luiz Alves de Lima e Silva, ele certamente chamou, né, o Bento Gonçalves, e aí devem ter conversado e tudo mais, e o Bento Gonçalves, ele fez algumas exigências para poder acabar com essa revolta. Uma das exigências que ele fez, gente, foi que todo mundo fosse anistiado, ninguém fosse preso. Outra exigência que o Bento Gonçalves fez, que os membros do exército farrapo fossem ingressados, né? Fossem ingressados no exército de Dom Pedro,
Ou seja, se o cara era comandante, né, era comandante no exército Farroupilha, ele seria comandante do exército Dom Pedro. Se o cara fosse soldado do exército Farroupilha, ele viraria soldado do exército Dom Pedro. Foi essa outra exigência. Uma outra exigência também, gente, que ele fez, né, foi que Dom Pedro libertasse os escravos que participaram do exército Farroupilha. Eles não tinham prometido para os escravos? Só que aí, gente, até aconteceu um episódio de traição, porque Dom Pedro se recusou. Falou, não, eu não vou libertar escravo. Porque Dom Pedro pensou assim, certamente com sua equipe, né? Se eu libertar esses escravos aí, daí a pouco todo escravo quer liberdade. Vai virar uma bagunça. Eu não vou libertar. Aí ficou esse negócio. Inclusive, gente, eles fizeram... Tinha um grupo de negros que participavam do exército Farroupilha, que eles eram como se fossem... como se fossem... Não é arqueiro, mas é aquele cara da linha de frente que protegia, que recebia os primeiros ataques. Gente, e aí... acho que eles fizeram uma combinação, os historiadores que estudam o assunto acham que eles fizeram uma combinação das tropas de Dom Pedro com Bento Gonçalves, de atacar esses negros e matá-los, sabe? E houve o ataque, o Bento Gonçalves não ajudou, né? E vários negros morreram. Não foram todos, né? Mas uma boa parte dos negros que ajudaram os farroupilhas acabaram morrendo nesse episódio. Acho que é Batalha de Pondongo, que chama. Teve a Batalha de Pondongo. E nessa Batalha de Pondongo, vários negros morreram. Então, o certo é que Dom Pedro acabou no ano de 1845, ele acatou as exigências do Bento Gonçalves, tá? E aí foi assinado o Tratado de Poncho Verde. Gente, esse Tratado de Poncho Verde foi o famoso tratado que pôs um ponto final à Revolução Farroupilha. Então, como é que terminou a Revolução Farroupilha? Terminou com um acordo dos farroupilhas com Luiz Alves de Lima e Silva, que representava o Dom Pedro II, que já era imperador do Brasil. Você já tinha basicamente 5 anos, né, que Dom Pedro era imperador do Brasil. E assim, gente, termina a maior revolta que teve no Brasil, que é a Revolução Farroupilha. Beleza? Pessoal, ok aí, gente? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Gente, vocês estão aí, né? Estamos. Ah, beleza, eu vi que ela entrou mesmo, depois saiu. Ok. Vou te acordar, viu, Letícia? Fica dormindo aí. Quando eu tossir, você dorme. Quando eu parar de tossir, você acorda. Viu? Ninguém merece, né, gente? Eita. Coitados de vocês com essas aulas online. É professor tossindo, é professor doente, é professor faltando. E vocês têm que estar aí, né? Fazendo papel de bom moço, de boa moça. Eita, ninguém merece, né? Eu falo no sentido de ter que, né, suportar, na verdade, não é? Ninguém merece, né, Letícia? Eu gosto de Letícia que ela é sincera, ela não fala, não dá meia volta, não. Gente, uma outra revolta não menos importante foi a Sabinada, né? Lá na Bahia. Até muita gente fala Sabinada inocente, né? Primeira coisa, gente, por que essa revolta tem esse nome, Sabinada? Porque o principal líder, gente, era um médico conhecido como Francisco Sabino, tá bom? Era um médico e jornalista, um cara bastante culto, bastante atuante, né, na sociedade baiana. Então, o Francisco Sabino foi o principal líder. Daí a revolta recebeu o nome de Sabinada. Gente, foi uma revolta que não durou nem um ano direito, tá?
ela foi no final de 1837 e já foi logo abortada, né, no ano de 38. Gente, essa é uma revolta também um pouco diferente, por quê? Porque quem vai liderar essa revolta, gente, foi a classe média baiana, tá? Então, a classe média baiana é quem vai liderar essa revolta. Médicos, funcionários públicos, né? Alguns advogados, escritores, profissionais liberais. Então, foi essa galera que liderou a Sabinada. Gente, e aí, esse também, por eles, inclusive, conseguirem implantar uma república, ela enquadra também como uma revolta republicana, tá bom? Então, foi uma revolta. E se implantou uma república, né, a gente até esqueci de colocar aqui, também foi uma revolta separatista, tá? A Revolução da Sabinada também foi separatista, tá bom? Então, é uma revolta também de caráter separatista, porque eles conseguiram, inclusive, por um tempo, implantar uma república dentro da Bahia. Gente, é lógico que esse movimento foi feito com muito cuidado, porque eles sabiam da revolta dos malês, que acabou dando errada, alguém dedurou o movimento, então eles tinham esse cuidado aí, né, de o movimento ir para frente, de o movimento seguir, né? Então, automaticamente, pessoal, eles tiveram esse cuidado. Gente, qual foi a principal causa da revolta da Sabinada? Gente, eles eram contra o centralismo, o autoritarismo dos regentes, tá certo? Então, essa revolta, a principal causa dela era o centralismo, a falta de liberdade política concedida pelo Rio de Janeiro, pelos regentes, né, que obviamente ficavam no Rio, que era a capital da época. Gente, e aí eles conseguiram, através de panfletagem, né, conseguiram ali reunir, inclusive, começaram a buscar o apoio de negros libertos, negros escravos, para o movimento ganhar força. Quem liderou foi a classe média, mas eles começaram a buscar apoios para o movimento. Gente, eles conseguiram tomar o poder da Bahia, tá? O governador fugiu, eles conseguiram tomar o poder, e aí, gente, eles falaram o seguinte, eles tomaram o poder, implantaram uma república dentro da Bahia, só que eles falaram o seguinte, governo do Rio de Janeiro, nós só vamos manter essa república até vocês sumirem daí. Quando Dom Pedro voltar a ser imperador, que ele reativar o poder moderador, né, que as coisas normalizarem, nós devolveremos o comando político da Bahia para, né, o Rio de Janeiro. Devolveremos para Dom Pedro. Gente, isso iria acontecer ou não, eu acho que eles não iriam devolver. Imagina, gente, se eles iriam devolver. Eles tomaram o poder, fizeram essa proposta, né? Com certeza, eles não iriam devolver o poder. Não iriam de forma nenhuma, né? Mas essa foi a proposta que eles fizeram. Gente, mas o Araújo Lima, que era, né, tornou-se o regente em 37 até 1840, ele não quis nem saber se ia devolver, se não ia. O que ele fez? Ele pegou logo um exército, né, assim, razoável para a época, marchou para a Bahia, Bahia é litoral, né? Foi tropa por água, foi tropa por terra, e não teve conversa, gente. Chegou, botou para quebrar, né, na capital baiana, Salvador, né? E aí ele conseguiu tomar o controle da região. Só que aí, gente, a gente sabe que o cara que é rico, ele usa ali, ele mexe com seus pauzinhos ali, uma amizade daqui, um negócio dali. Resultado, o Sabino não morreu, ele só foi expulso da Bahia por um tempo, depois ele volta também, né? Foi expulso da Bahia. Gente, quem acabou se lascando foram alguns membros pobres que acabaram entrando no movimento, e aí houve pequena execução, quase não houve mortes, tá? Nessa Sabinada, e aí o governo conseguiu abortar mais essa revolta. Gente, veja que o Araújo Lima, ele agia com mão de ferro, né? Em cima dos revoltosos. Então o Araújo Lima, ó, ele conseguiu sufocar a Sabinada, ele conseguiu sufocar a balaiada, que nós vamos estudar agora para terminar, ele conseguiu sufocar a cabanagem, né? Então o Araújo Lima, a única revolta que ele não conseguiu sufocar foi a Farroupilha.
Mas as outras que explodiram, ele agiu com mão de ferro e ele conseguiu abortar todas elas. Beleza, gente? Então, essa aqui foi mais uma revolta explodida dentro do período regencial, né? Que conseguiu também tomar o poder, ela saiu do papel e foi para a prática, porém, foi um movimento que acabou se enfraquecendo e os regentes, inclusive Araújo Lima, conseguiu retomar o controle novamente da Bahia. Beleza, pessoal? Gente, sabe nada aí? Beleza? Ok, alguma pergunta? Beleza? Ana Luísa, tranquilo aí, Ana Luísa? Tranquilo. Ana Júlia? Beleza. Então tá bom, gente. Agora, né, graças a Deus, nós vamos para a última revolta, tá? Que é a revolta da cabanagem. Cabanagem não, gente. Balaiada. É a última revolta para a gente finalizar esse bloco aí de revoltas regenciais. Então vamos lá. Então, gente, a última revolta de que nós falaremos aqui é a balaiada, né? Ih, você tá mutado. Estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo? Ué? Estamos te ouvindo, mas agora deu o eco. Estão me ouvindo agora? Sim. 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 Ah, gente, eu não estava mutado, não. Eu só fechei o meu mic e abri de novo. Ué, estranho. Sua câmera tá travada. Ué, para mim aqui tá normal. Tá travado para vocês aí? Uai. Pra mim tá travando. Deve ter travado o seu aí, será? Para mim tá normal. Pode ser que travou no Deve ser o seu. meu mesmo. Mas não fica olhando para minha cara, não, Henrique. Olha para a tela, que aí você não fica incomodado. Gente, esse computador meu, ele é um computador muito antigo, sabe? Eu comprei ele, vou falar bem baixinho, em 2009. Eu comprei ele em 2009, entendeu? E aí, eu fiz vários upgrades nele e tal. Na época, era um computador muito bom, era um Core 2 Duo, né? Na época, tinha 2 GB de RAM, era muito top, um computador bom. Eu paguei, inclusive, R$ 2.500 na época, eu comprei ele. Só que aí, gente, assim, eu sou uma pessoa que eu uso, sabe aquele ditado que fala assim, dura até acabar? Minhas coisas acabam e continuam durando. Meus trem não acabam, não, sabe? Eu sou muito cuidadoso com as coisas e tal. E aí eu fiquei usando esse computador, né? E só que ele me atendia muito bem, porque eu usava ele para passar um slide na sala, para editar um texto. Só que, gente, depois que veio essa pandemia, a gente sabe que esses programas, o Meet, onde usa a câmera, é muito pesado, né? O próprio Google Drive, ele é pesado para rodar. E aí foi aí que eu percebi o quanto esse computadorzinho meu tá defasado, né? O quanto ele está defasado. Só que aí, eu fiz uns upgrades nele, eu coloquei mais 2 GB de RAM nele, hoje ele está com 4, e eu comprei um HD SSD, que é muito bom, né? E coloquei neles, isso quando começaram as aulas online. Aí ele melhorou muito, porque o SSD, ele dá uma capacidade de processamento muito boa, né? Aí ele melhorou pra caramba, melhorou muito. Só que assim, o processamento dele ainda é fraco. Por isso que às vezes, quando tá esse tanto de gente assim, né? Aí
ele acaba travando a imagem, porque ele não tem mais capacidade de processar tudo, sabe? Ele está muito antigo. Aí por isso que fica essas travinhas na imagem aí. E aí, gente, acontece que o ano passado, minha esposa esteve gestante, né? E eu estava terminando, aqui eu tenho 2 casas. Eu fiz a de baixo em 2012 e em 2017 eu fiz a de cima, que é onde eu estou agora. Só que eu não tinha terminado essa casa. Aí, como minha esposa ficou gestante, e a gente precisava de um quarto, né? Para poder, enfim, para o bebê que ia chegar, eu tive que tirar todo o recurso que eu tinha para terminar essa casa aqui, né? E aí acabou que minha esposa, a gente conversou, a gente resolveu ligar, né? Resolveu encerrar aí para não ter mais filhos, e a gente pagou o parto, né? A gente pagou mais 4 mil do parto. Aí acabou que eu fiquei muito assim, sem recurso financeiro para, no momento, comprar um notebook, né? Assim, eu até estou olhando para comprar e tal. Só que como eu gosto de comprar coisa boa para durar muitos anos, eu tenho que comprar um computador bom. Não adianta eu ir lá e comprar um computador usado de R$ 1.000 e poucos, que não vai me atender por muito tempo. Eu quero comprar lá um computador bom, né? O que eu estou querendo comprar é R$ 4.600. Não é top, mas vai me atender por muito tempo, né? E aí eu estou esperando um pouco aqui para eu poder sair de algumas dívidas que eu fiz aqui, para eu comprar um computador melhor. Aí quando eu comprar, com certeza vai favorecer vocês nesse sentido também. Meu computador realmente está muito ruim. Tudo na verdade, né, Cláudio? Tudo subiu muito, né, gente? Esse computador que eu estou querendo comprar, antes era R$ 3.800, R$ 3.700, agora está R$ 4.600, né? Então subiu pra caramba. Nossa, um Core i9, show de bola. Core i9 já é acima já é premium já, né? Linha premium. Você vê, né, Henrique? Tá R$ 1.000 mais caro. É muito caro, gente. Meu Deus, tá muito caro. Olha esse computador que eu comecei a olhar. Eu olhei, ele tava 4 mil. Depois ele subiu para 4.300. Agora tá 4.600. Lá no site da Ponto Frio, né? Mas não tem problema, gente. Vamos da Guri Informática. Lá é tudo mais barato, né? Eles fazem muita promoção para a gente poder comprar lá, né? Guri Informática na cabeça, viu? Fazendo um merchandising aqui, viu, Matheus? Gente, vamos lá para a gente poder seguir. Gente, para quem não sabe aí, deixa abaixo. A Guri é do pai de Matheus Augusto. Qualquer coisa que vocês precisarem aí, baratinho, pode conversar com o Matheus, SSB. Matheus, consegue um notebook bom para mim lá? Né, com preço assim muito bom? Tipo, custa 4 mil fora, você me vende por 3 mil, eu vou ficar muito agradecido, né? Mas não precisa patrocinar 100% não, Matheus. Basta patrocinar aí uns 20%, 30%, eu já fico muito agradecido, tá? Tô brincando, gente. Daqui a pouco eu tô sendo demitido do foco. Por quê? Falando besteira na hora da aula. Vamos lá, gente. Gente, vamos aqui, que vai acabar o horário agora. E quando acaba, Guilherme é o cara mais preocupado com o horário. Ele já deve estar torcendo os dedos aí, porque faltam 7 minutos para acabar a aula. Vamos lá. Oi, Ivani. Oi. Se alguém fosse demitido por falar besteira, Ivani, você não ia ser o primeiro, não, viu? É mesmo? Metade dos nossos professores iam embora. Nossa, gente, então eu vou ficar calado aqui, que eu acho que eu vou acabar comprometendo a vida de todo mundo. Deixa isso quieto. Ô, Henrique, agora que eu tô olhando, cara, você parece com o Zé Vitor, viu? Só que o Zé Vitor é uma versão mais queimada um pouco, Zé é uma versão mais clara. Você parece com o Zé Vitor demais. Gente, vamos lá. Vamos lá, o último slide aí, pessoal. Vamos lá que tá acabando o horário, senão o Guilherme me deixa aqui sozinho. Gente, vamos lá. Olha só. Gente, a última revolta de que nós falaremos aqui é a Balaiada. Ela aconteceu no Maranhão, tá? Aconteceu no Maranhão, eu coloquei Pará, mas foi burrice. É Maranhão, tá bom? Gente, essa revolta, de cara, já posso dizer para vocês, foi a revolta mais popular que já existiu na história do Brasil. Tá bom, gente? A Balaiada é a revolta mais popular que já existiu na história do Brasil. Gente,
só para vocês terem uma noção, quem que liderou essa revolta? Um vaqueiro chamado... Não tô, Letícia? Viajei. Foi pressa também, gente, que eu fiz com muita pressa e acabei não percebendo. Gente, então... Pode ser mesmo que eu acabei não comendo nada. Gente, vamos lá. Olha só. Então, essa foi a revolta mais popular. Olha quem liderou essa revolta. Um vaqueiro chamado Raimundo Gomes, tá? O Manuel Cosme dos Anjos, né? Que era fabricante de balaio mesmo, aqueles cestos. Daí o nome da revolta ser balaiada, porque um dos líderes vivia fabricando cestos, vivia fabricando esses cestos, que a gente chama de balaio, daí o nome da revolta ser balaiada, e um negro liberto, gente, chamado Cosme Bento. Tinha um outro cara também chamado de o Raimundo, na verdade, né, era chamado de Cara Preta. Ele era apelidado de Cara Preta, porque ele era negro e tudo mais, e era vaqueiro. Gente, essa revolta, gente, por ela ser popular, já dá para deduzir que o pessoal do Maranhão vivia em péssimas condições de vida, pobreza, miséria, né? E é nesse contexto que vaqueiros, escravos, tanto escravo liberto quanto escravo, né, mesmo ainda era escravo, vão participar dessa revolta. Gente, nessa revolta aqui, o Maranhão, pessoal, ele era um produtor de algodão, certo? Gente, e o algodão já era um produto muito rentável, porque o mundo já estava vivendo chegando à segunda fase da Revolução Industrial. Então, assim, os Estados Unidos, a Inglaterra, consumia muito algodão, né, que era usado para a fabricação de tecidos. Gente, e o governo brasileiro não protegia a produção de algodão do Maranhão. E a concorrência com o algodão norte-americano acabou engolindo os lucros do pessoal do Maranhão. Gente, então, somada a essa insatisfação, e mais a fome, miséria e insatisfação, foi o motivo deles tomarem o governo. Gente, o Raimundo Gomes, o irmão dele estava preso, ele invadiu uma prisão lá, né, junto com alguns grupos lá, conseguiram libertar o irmão, e o grupo foi crescendo, pessoal. Foi tipo formando meio que um exército. Foi nesse contexto, então, que eles tiveram a ideia de tomar a cidade de Caxias. Lembrando que a capital do Maranhão é São Luís, né? Mas a cidade de Caxias é uma cidade vizinha, que é uma cidade extremamente importante dentro do contexto econômico do Maranhão. Gente, eles tomaram essa cidade de Caxias, conseguiram tomar o poder, só que aí, gente, é uma revolta também que não tinha um projeto assim definido, porque, olha, gente, vaqueiro, balaio, negro liberto, tipo assim, com certeza, gente, esses caras até analfabetos eram, né? Então, assim, foi uma revolta que não tinha por onde ela realmente prosperar. Mesmo assim, eles conseguiram tomar o poder, eles não implantaram república nem nada, só assumiram o poder, né, da cidade de Caxias, tá certo? E aí, gente, foi nesse contexto que o Luiz Alves de Lima e Silva, aquele mesmo que foi mandado algum tempo depois para poder sufocar a Revolução Farroupilha, né? Ele foi mandado para o Maranhão para poder sufocar essa revolta. Gente, e aí ele vem com poder total, com 8.000 soldados, né? Vai lá para a região de Caxias, gente, e ele conseguiu sufocar essa revolta. O Raimundo morreu, o Manuel dos Anjos, Balaio, morreu, o Cosme Bento morreu, esses principais líderes todos morreram, inclusive o Raimundo Gomes, gente, foi atingido em combate, depois que ele faleceu, o movimento foi enfraquecendo, porque ele era um importante líder, o exército foi perdendo força, até que o Luiz Alves de Lima e Silva conseguiu sufocar essa revolta. Quando a notícia chegou no Rio de Janeiro, né, Dom Pedro II já era imperador, em 1841, Dom Pedro já era imperador, houve uma grande comemoração, né, de ter conseguido abortar mais uma revolta, né,
E aí, gente, a façanha do Luiz Alves de Lima e Silva foi tão importante dentro desse contexto que ele ganhou o título de nobreza de Barão de Caxias, né? Que é a cidade onde foi sufocada a revolta, uma das últimas revoltas regenciais, que foi a Balaiada, né? Isso, é o mesmo. Viu, gente? Esse Luiz Alves de Lima e Silva é o mesmo. O cara é muito atuante. Inclusive, nós vamos voltar a falar dele no segundo reinado também. É um cara extremamente da alta confiança, tanto dos regentes, quanto agora de Dom Pedro, né? Que é o imperador do Brasil, Dom Pedro II. Tá certo? Gente, então não pode esquecer que o Luiz Alves de Lima e Silva é o Barão de Caxias. É a mesma pessoa, só que isso é um título de nobreza que foi entregue para o Luiz Alves de Lima e Silva. Ok, pessoal? Gente, então é isso. Essas foram as revoltas que aconteceram, as mais importantes, né? Que aconteceram aí no período regencial. Ok, gente? Revolta dos Malês, Cabanagem, Revolução Farroupilha, Sabinada e Balaiada. Então, essas são as revoltas que ocorreram, né, no período regencial. Pessoal, o objetivo meu era começar nesta aula aí o segundo reinado, né? Só que aí a gente acabou ficando um período do início do horário, né, explicando isso aí para vocês, a situação, né? Eu acho que eu precisava dar esse esclarecimento para vocês, né? E aí acabou que não deu tempo de a gente começar, mas na próxima aula, quinta-feira que vem, nós iniciaremos o estudo do segundo reinado. Então, gente, eu vou entrar lá no Classroom agora, eu vou tirar aquelas telas do segundo reinado para não misturar, porque a gente não chegou a ver, tá? E aí eu já vou disponibilizá-las para a aula da semana que vem. Nós teremos mais algumas anotações que eu vou fazer, que eu vou dar sequência aqui, tá? E na quinta-feira ou quarta-feira eu postarei essas novas telas para vocês. Para quem gosta de copiar aí, né, vai ter um tempo. Matheus, você tinha pedido para não tirar a tela, Matheus? Eu acabei tirando. Ah, não, meu chat estava lá embaixo. Lá em cima. Beleza. Valeu, Cláudio. Gente, então é isso. Muito obrigado. Deixa eu só parar a gravação aqui. Gente, eu vou postar agora uma tarefa lá no Class para quinta-feira que vem. Tá bom? Então, eu vou postar agora uma tarefa no Classroom. Eu esqueci de fazer chamada, mas eu acho que estava todo mundo presente, não estava?